Você já imaginou sirenes soando repetidamente em território policial, e logo em seguida, descobrir que tudo não passa de um ataque russo? Pois foi exatamente isso que aconteceu novamente na Polônia, enquanto o céu da Romênia também foi violado por um invasor inesperado. A tensão na Europa atingiu um nível alarmante. Mas o que está por trás dessa escalada? E mais importante, por que a resposta da OTAN parece tão tímida diante dessas provocações? Há apenas 3 dias, a Rússia lançou 2 dezenas de drones contra a Polônia, um ato claro que deveria ter provocado uma reação firme da OTAN. No entanto, o que se viu foram apenas declarações de preocupação e uma reunião do artigo 4, sem nenhum avanço concreto. Isso deixou a mensagem explícita para Vladimir Putin: ele pode continuar agindo sem medo de retaliação. Em outras palavras, Putin está zombando não apenas dos Estados Unidos e do ex-presidente Trump, mas de toda a aliança da OTAN, exibindo sua capacidade de atingir países membros com ataques aéreos regulares e impunes. E essa não é apenas uma interpretação minha. Essa declaração vem diretamente do ministro das Relações Exteriores da Polônia. Ele revelou que enquanto todos esperavam um cessar-fogo antes da cúpula no Alasca e das conversas de paz na Síria, Putin continuou abastecendo seus ataques, agora não só contra a Ucrânia, mas também contra aliados da OTAN. É como se ele estivesse dizendo: vou reconstruir meu império, custe o que custar, e ninguém poderá me deter. Mas o mais assustador é o que está por trás desses ataques com drones. O alvo não é apenas a humilhação da OTAN, há um plano estratégico muito maior em jogo. Recentemente, por causa de um desses ataques, o aeroporto de Lublin, na Polônia Oriental, teve que ser fechado. Por que isso é tão relevante? Porque um avião americano, carregado de armas e munições destinadas ao esforço de guerra ucraniano, estava a caminho justamente daquele aeroporto. Com esse ataque, a Rússia forçou o desvio desse avião para Varsóvia, um inconveniente temporário para aliados, mas uma vitória simbólica e estratégica para Moscou. Esses movimentos fazem parte de uma tática que se repete. Dias atrás, houve ataques russos sobre a Polônia, e agora a mesma atenção está sendo direcionada à Romênia, com suspeitas de que a Lituânia será o próximo alvo. Mas será que Putin quer realmente iniciar uma guerra direta com a OTAN? A resposta é um enfático não. O exército russo está atolado na Ucrânia há mais de 3 anos e, surpreendentemente, controla hoje menos território do que no ano passado. Só em agosto, as forças russas recuaram mais do que avançaram, um fato pouco discutido diante da enxurrada diária de notícias. Ainda assim, a Rússia não desacelera. Com ataques constantes contra infraestruturas e civis ucranianos, eles tentam minar a economia local e a moral do povo em meio ao conflito. Mas apesar dessa pressão, a defesa aérea da Ucrânia, apoiada pela proteção americana, consegue interceptar entre 90 e 95% dos ataques diários russos. Então, como Moscou pretende melhorar esses números? A resposta está de novo nas incursões contra territórios da OTAN, ao forçar os países aliados a desviar seus sistemas de defesa aérea para proteger seus próprios céus. A Rússia busca enfraquecer a proteção da Ucrânia e facilitar futuros ataques. No meio dessa guerra silenciosa e repleta de manipulações, a situação se agrava ainda mais. Na manhã de hoje, um míssil Iskander foi colocado em posição a poucos quilômetros da fronteira polonesa, na região de Kaliningrado, de acordo com relatos recentes. Seu alcance ameaça praticamente todos os países bálticos, além de nações como Alemanha, Dinamarca e Suécia, todos eles colaboradores importantes no apoio à Ucrânia. Enquanto isso, a Rússia não admite sua responsabilidade. Cada vez que drones russos violam o espaço aéreo da Polônia ou da Romênia, Moscou tenta convencer o mundo de que foi um erro ou, mais audaciosamente, culpa a Ucrânia por esses ataques. Essa campanha de desinformação é tão intensa que o objetivo não é enganar todos, mas fazer a população ocidental duvidar de qualquer informação confiável. O resultado? Um cenário de confusão, onde muitos preferem ignorar os fatos por acreditarem que todos estão mentindo. Entretanto, essa estratégia parece estar falhando. Lideranças na Europa e no próprio Congresso americano começam a cobrar ações concretas contra a Rússia. O líder do Senado dos Estados Unidos expressou publicamente sua determinação em contrapor a agressão russa. Ele defende a entrega de armamentos de longo alcance para a Ucrânia, visando combater efetivamente as refinarias e instalações russas. O que você acha? Devemos continuar facilitando o avanço de Putin enquanto ele mira áreas residenciais e provoca aliados da OTAN? Ou é hora de mostrar força e impedir de vez essas ousadias? A resposta pode moldar o futuro da paz no continente europeu. Afinal, até quando a OTAN vai permitir que seu espaço aéreo seja desafiado impunemente, enquanto civis vivem sob a sombra constante do medo?
Até agora, vimos como a Rússia usou seus drones para interromper uma missão crucial de ajuda à Ucrânia, desviando um avião americano carregado de armas para um aeroporto alternativo. O objetivo imediato parecia apenas atrasar a ajuda, mas a estratégia russa vai muito além de um simples engano aéreo. O avião foi redirecionado para Varsóvia e logo que for seguro, seguirá para Lublin, onde os suprimentos serão entregues à Ucrânia. No entanto, o verdadeiro plano de Moscou é mais sombrio e ousado. Em apenas 3 dias, ataques com drones não atingiram só a Polônia, mas também a Romênia, e a próxima vítima provável é a Lituânia. Se você pensa que a Rússia busca uma guerra direta com a OTAN, está enganado. Tal conflito está além da capacidade militar russa atualmente. Desde que a Rússia invadiu a Ucrânia há mais de 3 anos e meio, seu exército sofreu estagnação e regrediu territorialmente. Hoje controlam menos espaço do que em 2022, e surpreendentemente em agosto passado, perderam mais território do que conquistaram. As forças ucranianas avançam e pressionam os russos cada vez mais. É por isso que a Rússia intensifica ataques aéreos com drones contra a infraestrutura civil ucraniana. O objetivo é cruel: enfraquecer a economia, desgastar o moral da população e fazê-la desistir da luta. Mas aqui está a virada inesperada: entre 90 e 95% dos drones russos são abatidos pelas defesas aéreas americanas e ucranianas todas as noites. Isso parece uma batalha desigual, não? Então, como Moscou pode aumentar sua taxa de sucesso? A resposta está numa manobra tática muito sutil e perigosa. Se a Rússia conseguir que a OTAN redirecione suas defesas aéreas, que deveriam proteger a Ucrânia, para proteger seus próprios territórios contra ataques russos, estará armando uma cilada. A dispersão dessas defesas facilitaria ataques eficazes contra civis ucranianos, uma forma brutal de pressão indireta. Esses ataques não são ataques de impulso, são parte de um plano para forçar os países que apoiam a Ucrânia a escolher, manter suas defesas para proteger seus cidadãos ou enviá-las para ajudar a Ucrânia, correndo o risco de sofrer um ataque direto. Imagine a tensão crescente nas salas de decisão dessas nações. O que priorizar? O risco paira no ar como um trovão iminente. Este é o jogo no tabuleiro geopolítico hoje, uma batalha silenciosa que envolve vidas reais, decisões impossíveis e uma ameaça constante que cria medo até no ar que respiramos na Europa Central. Será que os países da OTAN vão se deixar intimidar e recuar? Ou terão coragem para manter a linha de defesa da liberdade e da paz? A qualquer momento, a próxima jogada pode explodir em uma nova crise maior. Você já se perguntou até onde vai a ousadia russa? E será que o mundo está realmente preparado para o próximo capítulo dessa guerra silenciosa que está longe de terminar? Nas partes anteriores, vimos que a Rússia tem utilizado ataques com drones contra países da OTAN, em especial Polônia e Romênia, buscando desviar defesas aéreas que deveriam proteger a Ucrânia. Esse movimento visa enfraquecer a resistência ucraniana e aumentar a vulnerabilidade dos civis. Agora, o dilema para as nações que ajudam a Ucrânia fica mais cruel: guardar suas defesas para protegerem seus próprios territórios ou enviar esses recursos para salvar vidas do outro lado da fronteira? Mas os jogos de poder russos não param por aí. Nesta manhã, uma arma assustadora foi mostrada bem perto da Polônia. Um sistema de míssil Iskander apareceu em uma rodovia na região de Kaliningrado, a poucos quilômetros da fronteira polonesa. Imagine o som metálico pesado do equipamento rolando por essa estrada deserta, o ar denso e tenso de uma ameaça prestes a explodir em guerra. Países como Lituânia, Letônia, Estônia, Polônia, Alemanha, Dinamarca e Suécia, todos que têm ajudado a Ucrânia e que agora se veem debaixo dessa sombra ameaçadora. E sabe o que mais é aterrador? Cada vez que as instalações russas erram e atacam acidentalmente terras da OTAN, a resposta oficial cai numa cortina de fumaça: foi um engano, ou então, não fomos nós, foram os ucranianos. Essa é uma guerra invisível de mentiras, uma campanha implacável de desinformação para que ninguém acredite em nada. O pior é que os próprios russos sabem que suas mentiras são tão absurdas que ninguém compra essa história. Então, qual é o objetivo? Simples: desacreditar tudo que vem do Ocidente, plantar uma ideia de que todos os lados estão mentindo e assim, sem confiança, ninguém age. Esse é o campo de batalha oculto onde estamos, onde a verdade se torna a arma mais rara. Como resistir a tamanha manipulação? Se mesmo políticos e líderes têm dificuldade em separar o real do falso, o que sobra para o cidadão comum? A tensão só aumenta. Até onde essa escalada vai nos levar? Será que a comunidade internacional vai conseguir unir forças e agir antes que um erro acidental se transforme numa tragédia irreversível? A pergunta que ecoa no ar gelado da Europa é simples, porém aterrorizante. Estamos próximos do limite de uma guerra que já não admite mais erros, nem meias-verdades?
Ou será que existe ainda uma fresta na qual a razão e a colaboração possam prevalecer? A qualquer momento, essa linha tênue pode se romper e tudo mudar. Você está preparado para o que vem a seguir? A situação se intensifica na Europa Oriental, com a Polônia e a Romênia sob a sombra de uma ameaça russa crescente. Recentemente, o ministro das Relações Exteriores da Polônia fez um alerta contundente sobre a desinformação proveniente da Rússia. Ele destacou que enquanto o governo russo tenta minimizar a situação, alegando que um drone violou o espaço aéreo polonês por engano, o embaixador russo na ONU afirma que é fisicamente impossível para drones russos alcançarem a Polônia. Diante de tantas contradições surge a pergunta: qual verdade devemos acreditar? A confusão é palpável. A desinformação russa não apenas confunde, mas também revela a dificuldade do próprio governo russo em manter suas mentiras em ordem. Com um emaranhado de versões, a verdade se torna nebulosa, e isso é um problema para quem mente. No entanto, essa estratégia parece estar começando a falhar, pois políticos dos Estados Unidos estão se manifestando contra a agressão russa. O líder do Senado, por exemplo, enfatizou a necessidade urgente de ação, revelando a crescente pressão sobre a administração americana para que intervenha. A situação é alarmante. O ministro da Polônia mencionou que um grupo de drones, supostamente vindo da Bielorrússia e da Rússia, está ameaçando seu território. Ele expressou a esperança de que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cumpra sua promessa de fornecer mísseis de longo alcance à Ucrânia, permitindo que o país continue sua luta contra as forças russas. Imagine as consequências. Se a Rússia está mirando áreas residenciais, a urgência de apoiar a Ucrânia se torna ainda mais evidente. Afinal, a guerra é travada não apenas nos campos de batalha, mas também nas cidades onde civis inocentes vivem. A atmosfera é tensa. O que isso significa para a segurança da região? Como os países vizinhos reagirão? A resposta a essas perguntas poderá moldar o futuro da Europa e possivelmente do mundo. A estratégia de desinformação da Rússia pode estar prestes a colidir com a determinação dos aliados ocidentais. O que acontecerá a seguir? O tempo dirá, mas uma coisa é certa: a batalha pela verdade e pela segurança está apenas começando. Sirens ecoavam novamente na Polônia, sinalizando mais um ataque russo. E não era apenas a Polônia em alerta, a Romênia também enfrentava o mesmo perigo, obrigando jatos da OTAN a decolarem rapidamente. Um drone russo invadiu o espaço aéreo romeno, voando por cerca de 10 quilômetros e permanecendo por impressionantes 50 minutos nos céus de um país membro da OTAN. Felizmente, a Força Aérea da Romênia conseguiu derrubar o intruso utilizando 2 caças F-16. Essa escalada de tensões ocorre por um motivo claro. 3 dias atrás, a Rússia lançou uma ofensiva com uma dúzia de drones sobre a Polônia, e a resposta da OTAN foi decepcionante. Embora todos os países da aliança expressassem sua preocupação, nada de concreto foi decidido, enviando uma mensagem clara a Vladimir Putin: ele pode continuar seus ataques sem temor de represálias. O ministro das Relações Exteriores da Polônia afirmou que Putin está zombando da OTAN e até mesmo do presidente Trump, enquanto intensifica esses ataques com drones. Os drones não têm apenas o objetivo de provocar. Recentemente, um aeroporto em Lublin, na Polônia, foi fechado devido a uma dessas incursões, o que acabou beneficiando os interesses russos. Um avião dos Estados Unidos carregando armas e munições para a Ucrânia estava a caminho desse aeroporto quando a Rússia lançou seu ataque. Embora o voo tenha sido redirecionado para Varsóvia, a intenção de Moscou era clara: desviar a ajuda militar que chegava a Kiev. Enquanto a Rússia intensifica seus ataques, a situação no campo de batalha é cada vez mais desfavorável para eles. A Ucrânia está avançando. E as forças russas estão sendo empurradas para trás. Além disso, as defesas aéreas dos Estados Unidos e da Ucrânia têm interceptado a maioria dos drones enviados por Moscou. A cada noite, 90 a 95% dos ataques são frustrados. Como a Rússia pode alterar essa dinâmica? A estratégia deles parece ser gerar confusão e desviar as defesas aéreas da OTAN que deveriam proteger a Ucrânia. Eles esperam que os países que fornecem ajuda à Ucrânia hesitem antes de enviar mais apoio, ponderando entre proteger suas próprias nações ou ajudar a Ucrânia. Um exemplo do desespero russo foi a recente movimentação de mísseis Iskander perto da fronteira com a Polônia. Esse sistema de mísseis, que pode atingir diversos países bálticos e da Europa Ocidental, é um aviso claro àqueles que têm apoiado a Ucrânia. A Rússia não apenas ataca, mas também tenta semear desconfiança e confusão, afirmando que as invasões são erros ou culpa da Ucrânia. A guerra de desinformação é uma das táticas mais insidiosas de Putin.
Eles não esperam que suas mentiras sejam acreditadas, em vez disso desejam criar um ambiente de ceticismo, onde a verdade se torna irreconhecível. O objetivo é fazer com que todos sintam que não podem confiar em nenhuma versão dos fatos. Entretanto, líderes poloneses estão cada vez mais denunciando essas mentiras e pedindo ações concretas do Ocidente. O ministro polonês criticou a narrativa russa, questionando qual versão da história devemos acreditar, enquanto a confusão reina entre os próprios oficiais russos. A falta de consistência em suas declarações é um sinal de fraqueza. Nos Estados Unidos, a resposta também está se intensificando. O líder do Senado está chamando a atenção para a necessidade de ação contra a agressão russa, pedindo que armas de longo alcance sejam enviadas à Ucrânia. Essa pressão crescente pode ser a chave para mudar o rumo dessa guerra. O que será que está por vir? A escalada de um conflito que pode afetar não apenas a região, mas todo o mundo. Até agora a Rússia afirma que seus ataques visam apenas o oeste da Ucrânia, mas a realidade é diferente. Drones russos constantemente desviam seu curso e invadem o espaço aéreo da OTAN. Imagine o caos, sirenes em alerta, céus cortados por máquinas inimigas que não respeitam fronteiras. Por isso, uma zona de exclusão aérea total sobre todo o oeste da Ucrânia é urgente. Assim Putin perde qualquer desculpa para erros acidentais, tão repetidos que mais parecem provocação consciente. Será o exército russo realmente tão desorganizado a ponto de errar todo dia? Ou prevalece a imagem de uma das maiores forças militares do mundo, estacionada há anos na Ucrânia, incapaz de vencer, sofrendo perdas terríveis? A sombra dessa incompetência se mistura com uma ameaça crescente, reforçada por alguém inesperado. Garry Kasparov, o maior enxadrista da história, conhecido por sua oposição ferrenha ao regime russo. Ele, que viveu na União Soviética e viu de perto o modo brutal de governar, percebe o que Putin realmente quer: reconstruir o regime opressor que marcou uma era sombria. Kasparov participou do nosso podcast e lançou um alerta grave. Putin quer intensificar ainda mais o conflito, ampliando sua agressão para os países da OTAN. Ouça esse aviso direto e pergunte a si mesmo: será que estamos preparados para o que está por vir? Kasparov revela que a estratégia de Putin não é questão de se a escalada acontecerá, mas quando. O que já era fogo lento pode explodir em chamas ainda maiores. Rússia hoje é um enorme campo de batalha permanente. Mesmo que líderes mundiais em discursos cuidadosos tentem minimizar a ameaça ou dar cobertura política a Putin, a verdade é crua e simples. Para Putin, a guerra é a única fonte de poder, e ele não pretende largar essa arma tão cedo. Essa realidade pressiona ainda mais a necessidade de uma resposta clara e firme contra a escalada cada vez mais agressiva que ameaça não só a Ucrânia, mas a segurança da Europa inteira. Como o mundo reagirá a esse desafio sem precedentes? A tensão só aumenta e o próximo movimento pode ser decisivo. Sirenes soaram novamente na Polônia devido a um ataque russo. E não foi apenas na Polônia. A Romênia também estava sob ataque, obrigando a mobilização de caças da NATO. Um drone russo cruzou o espaço aéreo romeno por 10 quilômetros e permaneceu na região por 50 minutos. Felizmente a Força Aérea da Romênia conseguiu derrubar o drone com 2 caças F-16. O que está acontecendo é resultado de um evento que ocorreu 3 dias atrás, quando a Rússia enviou 2 dúzias de drones para a Polônia. A NATO, apesar de estar em alta preocupação, não respondeu adequadamente. Cada país membro expressou sua preocupação, mas nada foi concretizado, enviando uma mensagem clara a Vladimir Putin. Ele pode continuar com suas provocações sem consequências. O ministro das Relações Exteriores da Polônia afirmou que é hora de o presidente Trump perceber que Putin está zombando dele, enquanto este continua a intensificar suas operações militares na Ucrânia e agora nas fronteiras da NATO. O ataque não foi apenas uma provocação. Uma das consequências diretas foi o fechamento do aeroporto de Lublin, na Polônia. Um avião americano, que transportava armas e munições para a Ucrânia, estava a caminho desse aeroporto. A manobra russa parecia estratégica, visando redirecionar a entrega de ajuda militar. O avião foi desviado para Varsóvia, e assim que a situação permitir, retornará a Lublin para completar a entrega. A Rússia, no entanto, não busca apenas desviar voos. Recentemente, eles também atacaram a Romênia e possivelmente em breve, a Lituânia. O objetivo não é iniciar uma guerra com a NATO, pois isso está além da capacidade do exército russo, que já enfrenta dificuldades na Ucrânia. O que muitos não percebem é que a Rússia perdeu mais território em agosto do que ganhou, e as forças ucranianas estão avançando, enquanto as russas estão sendo recuadas. O que a Rússia realmente deseja é pressionar a economia ucraniana e minar a vontade de luta dos cidadãos ucranianos.
Mas felizmente as defesas aéreas dos Estados Unidos e da Ucrânia têm sido eficazes, interceptando até 95% dos ataques aéreos russos. Contudo, para aumentar sua taxa de sucesso, a Rússia precisa de uma nova estratégia: forçar a NATO a redirecionar suas defesas aéreas para outros países, tornando mais difícil para a Ucrânia se proteger. Um evento alarmante ocorreu esta manhã quando a Rússia posicionou um míssil Iskander a poucos quilômetros da Polônia. Esse sistema de mísseis representa uma ameaça não apenas para a Polônia, mas para praticamente todos os países bálticos e para outros como Alemanha e Dinamarca. A Rússia quer que esses países hesitem em fornecer ajuda à Ucrânia, criando um clima de incerteza. Para confundir ainda mais a situação, a Rússia frequentemente nega suas ações, alegando que os ataques são acidentais ou que os drones não pertencem a eles. Essa desinformação é uma tática para desacreditar a narrativa ocidental. O verdadeiro objetivo é gerar ceticismo e dúvida entre os cidadãos do Ocidente. E é contra isso que devemos lutar. Recentemente, líderes poloneses têm se manifestado abertamente contra as mentiras russas e estão pedindo ação do governo dos Estados Unidos. A confusão nas declarações oficiais russas revela a fragilidade de sua posição. Ao mesmo tempo, políticos nos Estados Unidos começam a pressionar por uma resposta contundente. A guerra é a única fonte de poder para Putin, e ele precisa de vitórias para manter sua influência. Enquanto isso, a sociedade russa, desde as crianças nas escolas até os altos escalões do governo, está sendo alimentada com a narrativa de guerra. As expectativas de um compromisso são ilusórias. A guerra se tornou um vírus que infectou todos os aspectos da política russa. Portanto, a pergunta é: até onde Putin irá para manter sua posição? E o que isso significa para o futuro da segurança na Europa? Antes, vimos como a guerra se tornou uma doença que contaminou cada canto da Rússia, desde os oligarcas mais poderosos até as creches, tudo gira em torno da luta. A ideia de um acordo com Putin? Esqueça isso. Ele não aceita nada além da vitória total. Agora, escute isso. Mesmo que Putin receba tudo o que deseja, ele não vai parar. A guerra é o próprio combustível que mantém seu poder vivo. Ela é a justificativa de sua existência, o que move cada decisão sua. Ele não vê outra saída, não aceita parar, porque desistir seria admitir derrota, e isso para ele, simplesmente não existe. Mas por que alguém se agarraria com tanta força ao caos e à destruição? É aí que está o choque. Putin não luta por território ou poder apenas. Ele luta por salvar uma ilusão, um império que já não existe mais, uma sombra da glória passada. E para isso todo mundo pode virar cenário de conflito, fronteiras, alianças, tratados, nada importa quando a obsessão é maior que a razão. Será que o mundo está preparado para encarar essa escalada sem precedentes? Quanto tempo levará até que esse vírus da guerra